TV Folha recebe hoje a secretária municipal de Desenvolvimento, de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciana Temer. Boa tarde, secretária. É um prazer tê-la aqui hoje. Prazer é meu. Boa tarde, Leandro. Secretária, no último mês, ao menos 5 pessoas morreram em São Paulo, 5 moradores de rua morreram, talvez devido ao frio. Alguns casos parecem claramente relacionados a isso. E a Promotoria de Direitos Humanos começou uma investigação sobre uma eventual responsabilidade da Prefeitura nessas mortes. Como é que a Secretaria, como é que a Prefeitura vem ajudando nessa investigação e como é que a senhora avalia a atuação da Prefeitura nesses episódios? Muito bem. Então vamos lá. Eu tive, inclusive, há 2 semanas atrás, com o Dr. Valério e a doutora Beatriz, do Ministério Público, da área de Direitos Humanos. Conversamos muito sobre essa questão e outras questões em relação à população em situação de rua, que é uma questão tão difícil e que a gente tem que enfrentar com muito cuidado. O Ministério Público está no papel dele, logicamente, de investigar se houve ou não alguma omissão. Então, ele está corretíssimo nesse processo, neste inquérito, e cabe à Prefeitura dar as informações pertinentes para instruir essa investigação. E o que eu fiz foi justamente levar parte dessas informações. A Prefeitura, desde do início da gestão do prefeito Fernando Haddad, tem uma ação muito conjunta, sempre nas chamadas baixas temperaturas, não é? O prefeito fez um decreto envolvendo várias secretarias, não só a Secretaria de Assistência Social, que é responsável pelo acolhimento, mas também a Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria da Saúde, que é muito importante em razão do SAMU, que muitas vezes é chamado para atender os casos mais graves, né? Enfim, hoje existe um trabalho bem conjunto da Prefeitura sempre que há as chamadas baixas temperaturas. Nesse ano, nós estamos com 2.100 vagas para além das 10.000 de acolhimento que nós já temos. E eu posso dizer para vocês que o esforço que nós temos feito é sempre de recolher as pessoas na rua e de orientá-las para irem para os acolhimentos. Isto é feito de 2 formas. Nós temos a abordagem da assistência social, que faz regularmente esse serviço, e nós temos o 156 da Prefeitura. Nós divulgamos que o 156 é o canal correto para qualquer pessoa que verifique que há uma pessoa em risco na rua, numa situação de frio ou qualquer outra situação, porque este é um serviço permanente da Prefeitura, acione o 156 e o serviço de emergência da assistência social e nas baixas temperaturas, contando com outros instrumentos também, vai abordar esta pessoa. Porque, veja, é muito importante que se diga que nós não podemos obrigar uma pessoa a sair da rua se ela está consciente, se ela é um adulto. Não é? Nós não podemos obrigar esta pessoa a sair da rua. Então, o que nós fazemos é ofertar o acolhimento e explicar o perigo de permanecer na rua. E é isso que nós fazemos. O que acontece hoje é que a gente tem 2.100 vagas e nós estamos ficando cotidianamente com 700, 800 vagas ociosas, não é? Dessas extras. Porque, na verdade, muitas pessoas não vão, não querem ir, não procuram, não nos acionam. Agora, quem quer estar acolhido, está acolhido. E eu digo aqui para a população que a gente tem 2.000 vagas, mas o prefeito tem um compromisso de abrir tantas vagas quantas forem necessárias. É que hoje não faz sentido abrir mais vaga, porque nós estamos com uma ociosidade de 700, 800 vagas. Secretária, se nós temos vagas ociosas durante o inverno e amanhã a temperatura deve voltar a cair em São Paulo, ontem já caiu, esse final de semana vai cair mais, isso diz mais a respeito da característica dos moradores de rua ou da característica do serviço de acolhimento? Então vamos falar disso. Acho que, como eu disse, a gente não tem como obrigar, seja nas baixas temperaturas, seja fora das baixas temperaturas, a gente pode ofertar, mas não pode obrigar. O que a gestão do prefeito Fernando Haddad tem feito nesses últimos 3 anos e meio agora é tentar qualificar a oferta. Porque se a gente oferta e eles não vêm, a gente tem que buscar qualificar a oferta para que seja mais atraente. Como é que a gente tem buscado qualificar esta oferta, Emílio? Acho que tem uma situação que sempre me choca muito. As pessoas falam muito das pessoas com cachorros, né? As pessoas querem ir com os cachorros. Isso é um pouco mito, eu vou até contar para vocês o que está acontecendo na tenda das baixas temperaturas de cachorro. Mas antes de falar dos cachorros, eu queria dizer o seguinte: quando eu entrei na assistência social, por exemplo, eu descobri que as famílias não podiam ficar juntas, que me parece muito mais indignante do que a situação do cachorro. Como é que você chega para uma família na rua e diz, olha, você quer um acolhimento da assistência social, mas o marido vai ficar num lugar, a mulher vai ficar em outro com os filhos, se o filho for menor de 12 anos. Se for maior de 12 anos, não pode ficar junto. Então, isso eu acho que é algo indignante e que eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, a sociedade
nunca questionou essa questão. E hoje nós temos vagas para famílias. Nós abrimos 210 vagas num serviço novo criado, que é o Família em Foco, para pessoas de altíssima, famílias que estão na rua de altíssima vulnerabilidade. Às vezes a terceira geração de rua, o filho já está na rua, filho de pais que já nasceram na rua, né? Então, são famílias que precisam de um cuidado muito intenso. Então, hoje nós temos 210 vagas nos chamados serviços de Família em Foco, que são casas menores para até 10, 12 famílias. E são suficientes essas vagas? Claro que não são suficientes. Nada em São Paulo é suficiente, né? Nós temos 12 milhões de habitantes, na Grande São Paulo 20 milhões de habitantes, nós temos pelo censo 2 milhões de pessoas vulneráveis na cidade de São Paulo, graus diferentes de vulnerabilidade, mas pessoas vulneráveis. Então, eu diria para você, Emílio, que nada é suficiente, que a gente precisa muito mais de tudo, né? Quando eu falo que nós abrimos 210 vagas para famílias, e nós abrimos, na verdade, 300 vagas para essas famílias muito vulneráveis, mas tem mais 300 vagas para famílias menos vulneráveis, que é do Autonomia em Foco, que é um outro projeto diferente que nós abrimos para ofertar algo que as pessoas também tivessem interesse em vir. Porque como tem essa família que é muito vulnerável, que precisa de um cuidado absoluto, tem a família que acabou de ir para a rua, porque não pode pagar o aluguel, porque o pai está desempregado, porque a mãe... Enfim, tem situações pontuais onde a família vai para a rua. Essa família é totalmente diferente daquela família que está na rua há 3 gerações. Então, o que a gente fez? Um outro serviço, que é a Autonomia em Foco, que é para pessoas que estão mais estruturadas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na Autonomia em Foco, a família tem o seu próprio quarto, não é? Tem o seu banheiro e tem uma cozinha coletiva. Ela compra a comida dela, porque a maioria dessas famílias tem alguma renda, e faz a sua comida. É diferente do Autonomia em Foco, onde ela é cuidada o dia inteiro, né? Supervisionada e cuidada o dia inteiro. Então, nós temos situações diferentes. Você está me dizendo que precisa de mais acolhimento para a família? Não tenho dúvida de que precisa de mais acolhimento para a família. Secretária, mesmo assim, com todas essas vagas, quando a gente conversa com moradores de rua, muitos criticam a estrutura do centro de acolhimento, né? Comida ruim, má qualidade ali do serviço, às vezes já houve até registros de maus tratos com os moradores de rua. Já houve até protestos das pessoas que estavam abrigadas por conta de maus tratos. Como é que a prefeitura resolve essa questão? Assim, melhorou quando a gestão do prefeito Fernando Haddad assumiu, e mesmo assim os moradores continuam reclamando, os moradores de rua continuam reclamando, e isso faz com que eles não procurem os abrigos. Como resolver isso? Então, peraí, vamos entender o seguinte. A gente está falando de 10 mil pessoas abrigadas em 80 acolhimentos diferentes. Então, primeiro, acho que é preciso dizer que nem a população em situação de rua é um padrão, é uma massa única. As pessoas falam em população de rua como se fosse um único grupo de pessoas. E não é. Tem uma diversidade imensa na rua. Você tem desde essa família que acabou de ir para a rua, como você tem a pessoa que está usuária de droga, que está em situação de rua, enfim, tem diversas situações. Então, essa é a primeira. Segundo, os acolhimentos não são todos iguais. Você tem acolhimentos que são para 50 pessoas, você tem acolhimentos que são para 500 pessoas. Você tem uma diversidade no acolhimento e agora, desde essa gestão, mais diversidade ainda, porque a gente criou o acolhimento para travestis e transexuais, a gente criou o acolhimento para família, a gente criou o acolhimento para imigrantes, não é? Que são características diferentes da rua, para melhorar a qualidade da oferta. Agora, reclamação há e acho que haverá sempre. Porque todos esses serviços são conveniados com organizações não governamentais que têm inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, mas são organizações diversas. Nós supervisionamos o serviço. Na verdade, a orientação do serviço prestado é responsabilidade da assistência social da prefeitura e nós supervisionamos o trabalho. Mas nós estamos falando de 10 mil pessoas acolhidas. Em 10 mil pessoas acolhidas vai haver reclamação? Acredito que sim. Temos que melhorar os acolhimentos? Temos que melhorar os acolhimentos. Alguns são excelentes, alguns precisam ser melhorados, alguns a estrutura é mais complicada. Agora, também é verdade, Leandro, que a gente precisa repensar algumas situações. Eu vou ser muito franca aqui, como eu tenho sido em relação a esse assunto. Porque, na verdade, tem uma diversidade muito grande na rua e você encontra hoje nos acolhimentos, em parte dos acolhimentos da assistência social, gente muito forte, gente que pode trabalhar, que estaria em condições, gente que tem renda e não sai do acolhimento, e a gente precisa encontrar um caminho para essas pessoas, que elas não precisariam estar mais abrigadas, mas ficaram acomodadas numa situação de acolhimento.
E se houve, por exemplo, reclamação de que o banheiro às vezes está sujo. Agora é o seguinte, os meus filhos limpam o banheiro da minha casa, eu limpo o banheiro da minha casa. Só que essas pessoas se recusam, não é, a limpar o banheiro. Pior que isso, alguns deles sujam propositadamente, entopem as privadas propositadamente. Então eu acho que a gente precisa acabar com esse mito de que direito é só direito. Você tem direitos, você tem deveres e você tem que tratar a população em situação de rua com a característica que ela tem de diversidade. Tem gente que está no acolhimento da assistência social que vai morrer no acolhimento da assistência social, porque a gente com uma vulnerabilidade tão grande que não pode se construir nem andar sozinha. E essa pessoa a gente tem que cuidar e com muito cuidado até o fim. Tem pessoas que estão no acolhimento da assistência social que a gente tem que fazer força para que elas se responsabilizem pela própria vida e também assumam responsabilidades. E a Secretaria a Prefeitura tem algum programa específico para tirar essas pessoas dessa Olha, situação eu vou te dizer uma coisa, de acomodação? No Autonomia em Foco, que é este projeto novo e eu diria até revolucionário da assistência social de São Paulo, ele foi criado, Emílio, muito com base na experiência da desocupação do Parque Dom Pedro. Não sei se vocês se recordam, que o Parque Dom Pedro estava ocupado por barracas e tal. E nós começamos uma conversa para uma desocupação pacífica do espaço. Nesta conversa, nós percebemos que as pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham, na sua maioria, uma boa estrutura, tanto é que tinham renda, faziam a sua comida, tinham feito as suas casas, né? E que falavam, não quero ir para um acolhimento. Eram pessoas que estavam em situação de rua, e falavam, não, eu não quero um acolhimento, eu quero poder fazer a minha comida. Isso era uma questão, eu quero poder fazer a minha comida, né? Eu quero ter o meu espaço privado. Na verdade, o que eles queriam? Moradia. Muito bem. Moradia não temos, né, para ofertar. E aí começou uma conversa que durou 7 meses, no qual nós construímos com eles uma solução que seria quase que uma transição entre o acolhimento regular e a moradia. E daí nasceu a Autonomia em Foco, que foi um projeto novo, aprovado, submetido ao Conselho Municipal de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal. Nós fizemos 2 Autonomias em Foco e foram 99 famílias da Dom Pedro que foram para a Autonomia em Foco. E eu vou te dar um dado, dessas 99, hoje nós temos 8 pessoas que estão lá, das quais 4 estão fazendo faculdade, não é? E que a gente está estruturando para elas poderem sair rapidamente. 73 saíram com um auxílio aluguel, já do Autonomia em Foco. Para além dessas da Dom Pedro, outras entraram, começou a circular, né? Mas 73 saíram com auxílio aluguel, 17 para autonomia, para família, moradia autônoma. Conseguiram a gente está falando de 99 famílias, que deve ser por volta de 300 e poucas sim, pessoas. Sim. Isso porque justamente o Autonomia em Foco tem 2 prédios, na verdade, que é para 300 pessoas. Agora, a gente tem um universo em São Paulo, de acordo com o último censo, de mais de 15 mil. 15.900 eram 15.905 moradores de rua. Isso. E tem um dado interessante que mostra que, de acordo com aquele censo, eram 8.570 pessoas abrigadas, ou 54%, que deve ter variado do ano passado para cá. Mas que chama atenção que era basicamente o mesmo percentual de acolhimento da última gestão, da gestão do prefeito passado. Então, deixa eu só falar, claro, não, para concluir. Qual que é o objetivo? Qual que seria o cenário ideal? Ultrapassar essa marca da gestão passada? Quanto mais pessoas abrigadas, melhor? Não, eu acho que não. Acho que vamos fazer uma discussão a respeito disso. Primeiro que o censo é um retrato de um momento. Então, a gente tinha 8 mil e poucas pessoas abrigadas, não quer dizer que a gente tenha regularmente. Isso é um retrato momentâneo. Mas sim, lógico, é um parâmetro importante. Mas não era desejável que fosse maior do que o nível de acolhimento fosse maior do que da última gestão? Tivesse se avançado nisso? Então, mas eu acho que a gente tem que contar que 2 mil vagas a mais foram criadas nesta gestão. Né? Primeiro que 2 mil, 8 mil era o que tinha de vagas. Eu não sei quantas pessoas ocupavam a vaga. Você está fazendo uma conta, Emílio? Eu não sei quantas pessoas ocupavam as vagas dos acolhimentos. Olha, as não acolhidas tinham passado de 6.765 para 7.335, um aumento de 8%, segundo dados da própria prefeitura. Então, deixa eu fazer Primeiro que eu acho que a questão não é de fazer mais acolhimentos. Quando eu falo que a gente ampliou em 2 mil vagas os acolhimentos, eu sempre insisto em dizer que a grande mérito não foram as 2 mil vagas. O grande mérito foi que essas 2 mil vagas foram, na sua maioria, construídas na diversidade. Então, eu estou falando de 2 mil vagas para famílias que não existiam, para imigrantes que não existia, para travestis e transexuais que não existia, para famílias mais e menos autônomas que não existia. Então, eu estou dizendo para você que a gente tem qualificado a oferta.
para tentar atrair as pessoas. Agora, o objetivo não é criar mais vagas, é, na verdade, fazer com que as pessoas consigam deixar os acolhimentos. Mas se foi qualificado, por que o serviço, em geral, ele não fica com 90% de ocupação por parte do tempo? Então, eu vou dizer uma coisa que, infelizmente, a gente tem tido 90% de ocupação. Agora, durante o frio. A nossa preocupação, não, mais do que isso. Isso foi um retrato, isso foi em fevereiro. Na verdade, fevereiro é um período que é calor, é quente, é um período festivo, porque é próximo ao carnaval. Tudo isso, na verdade, interfere um pouco neste quadro. A nossa preocupação hoje, Emílio, eu vou confessar para você, é justamente que a gente tem tido as vagas bastante ocupadas. Mesmo fora do período de frio, a gente tem tido as vagas bem ocupadas. Por isso que eu tenho feito muito esta conversa, inclusive com o Ministério Público, da necessidade da gente fazer enfrentamento de pessoas que estão acomodadas nos serviços e que devem avançar e deixar o serviço de assistência. Mas é que chama a atenção que a gente começou a nossa conversa hoje, que a senhora me disse que dessas vagas emergenciais um bom número estão ociosas. Sim. Então, quer dizer, a gente não está tendo uma ocupação total ainda no inverno, ainda que estejamos no inverno, numa época fria, que as pessoas tenderiam a ir para esse tipo de serviço. E a senhora está me dizendo sobre a qualificação desses serviços. Será que essa qualificação está dando conta de atender essa diversidade toda dessa população? Olha, se está dando conta, talvez não esteja, não é? E a gente está buscando sempre melhorar. E eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com um comparativo das questões, porque eu acho que a gente está numa cidade que é de problemas infinitos, né? E a gente tem que fazer os enfrentamentos dos diversos problemas que a gente tem na cidade. Quando eu vejo que algo avançou, seja em qualquer área, em qualquer governo, em qualquer gestão, a gente tem que fazer uma comparação realmente do que era e do que nós temos hoje. Eu acho muito significativo, na minha opinião, que um serviço de acolhimento inexistente, que era o acolhimento para famílias, para não ser injusta, tinha 1 para 10 famílias na cidade de São Paulo. Hoje você tem, na verdade, 300, mais 210, 500 vagas para famílias na cidade de São Paulo. É insuficiente? Eu estou com esse serviço está lotado, Emílio. Eu estou com esse serviço lotado. Hoje, quando eu tenho uma família precisando de acolhimento, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque este serviço está lotado. O que significa que nós caminhamos num sentido importante. Importante por quê? Porque as famílias vieram e elas não vinham. E importante porque as famílias mais autônomas, eu estava dando os dados de saída, né, 47 retornos familiares, 73 saíram para aluguel social, mais 17 para autônomos, só no recorte do Autonomia em Foco. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar e ver, por exemplo, que não havia acolhimentos específicos para imigrantes. Ah, mas não tinha problema de imigrante em São Paulo? Mentira, tinha. Eu sempre tive na rede regular mais de 1.000, 1.300 imigrantes. Só o Arsenal da Esperança que tem na Moca sempre atendeu milhares de imigrantes, né? Então, havia a questão do imigrante em São Paulo. O que acontecia? O imigrante chegava, não tinha um espaço específico, ele ia para um centro de população em situação de rua. O que significava uma questão ruim para os dois lados, porque, na verdade, o imigrante tem uma característica diferente. Ou vai para uma organização religiosa, como a Igreja Católica recebe aqui no Glicério. Na Missão Paz. A Missão Paz recebe um número bem grande. A Missão Paz recebe, mas um número sempre insuficiente também, porque eles sempre estiveram na rede da assistência social. Hoje, nós temos 4 acolhimentos só para imigrantes. São 500 vagas e nós estamos com isso praticamente lotado. O que acontece? A gente consegue hoje tratar os imigrantes de uma forma diferenciada e até fazendo com que a saída deles do serviço de assistência social seja mais ágil, porque a gente tem um atendimento. Veja, não dá para falar nem de população em situação de rua massa, a pessoa em situação de rua é uma questão muito complexa. Quando você diz, Leandro, a pessoa não vai, a pessoa não quer ir, a pessoa reclama, sim, é verdade, e as pessoas são complexas, e na rua você tem situações de pessoas que simplesmente não conseguem mais ficar num espaço fechado, psicologicamente falando. Você tem problemas graves de saúde mental na rua. Eu acho que existem algumas características bastante peculiares dessa população. Existem algumas reclamações, como o Leandro estava dizendo, e existe um problema, parece bem claro, que é a questão da localização, talvez, desses abrigos, da distribuição dessas vagas. E aqui em São Paulo, especificamente, para quem não é de São Paulo, existe um Padre Júlio, que é da Pastoral do Povo de Rua, e ele vem trabalhando com isso há muito tempo, e ele vem sendo bastante crítico
a sua gestão à frente da secretaria. Então, por conta disso, nós procuramos o padre e ele fez duas perguntas para a senhora, secretária. A gente gostaria de mostrar a primeira. Claro. Okay? Devido a toda a situação que estamos vivendo na cidade de São Paulo, nas respostas à população que está em situação de rua, eu pergunto objetivamente, quando a Prefeitura terá coragem de repensar o modelo de acolhimento? Esse modelo que não responde às necessidades, à pluralidade e às circunstâncias da população que está na rua. O modelo é o mesmo de 1920 e 1940. A única novidade é que agora tem tomada para pôr o celular para carregar. Quando é que a Prefeitura vai mudar esse sistema ou ter coragem de repensá-lo? Muito bem, acho que eu até antecipei a resposta para o Padre Júlio, mas eu vou reforçar aqui. Olha, o Padre Júlio é uma pessoa que eu respeito muito, ele tem uma luta muito grande para a população em situação de rua, eu acho que é uma luta histórica, talvez as pessoas que mais se importem com essa população em São Paulo, e tem uma interlocução muito boa com o Padre Júlio, apesar da gente divergir realmente em relação às questões. Primeiro que eu acho que não é verdade que a Prefeitura não está enfrentando este modelo. Eu acabei de dizer aqui que nós primeiro fizemos acolhimento para a família, e o Padre Júlio sabe que não havia acolhimentos para a família em São Paulo. Então, nós fizemos acolhimento para a família. Se isto não é uma mudança de modelo, mais que isso, nós fizemos, eu disse, 2 tipos de acolhimento para a família. Para a família de altíssima vulnerabilidade, que está na rua consolidada há muito tempo, e para a família que acabou de ir para a rua, que só precisa de um amparo para poder caminhar sozinha de novo. Então, nós temos 2 modelos novos. Nós fizemos um acolhimento só para travestis e transexuais. Que prefeitura que tem coragem de fazer um acolhimento só para travestis e transexuais? Nós fizemos a operação Braços Abertos, que é bem conhecida por São Paulo, cuidando das pessoas que são usuárias de crack em situação de rua. Que cidade que tem coragem de fazer um acolhimento destes? Nós estamos tratando do excluído e excluído. Então, primeiro eu queria dizer para o Padre Júlio que ele conhece bem o histórico dos acolhimentos, ele sabe que não havia para família, que não havia para transexuais e travestis, que não havia para imigrantes, não é? E que não havia um programa específico para usuários de droga em situação de rua. Então esta é a primeira coisa que eu digo para o padre. A segunda é, eu concordo com ele que a gente precisa repensar o modelo ainda mais. Não é? Então, primeiro, não é verdade que nós não enfrentamos e que nós não diversificamos, nós diversificamos e muito. Mas segundo, ele tem razão quando ele diz que nós precisamos continuar avançando nesse repensar. Quando eu digo para vocês que a pessoa tem que limpar o banheiro, eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que dar responsabilidade para as pessoas, porque o padre tem razão quando diz que a gente infantiliza as pessoas nos acolhimentos, quando fica cuidando e não dá responsabilidade e autonomia. E eu acho que isso é fundamental. Então, eu diria para o Padre Júlio que, Padre Júlio, o senhor tem razão que a gente precisa avançar muito mais. Eu não concordo que a gente não tenha avançado muito já até o momento. Existem alguns modelos exitosos mundo afora. A Prefeitura de São Paulo, ela criou algum paralelo com outro modelo que existe em algum outro lugar, em outro país? E nesse sentido, acho que o Padre Júlio tem um complemento da pergunta dele que diz respeito a essa mudança de paradigma de como eles são tratados. Nós continuamos na região da Moca e do Belém sem um espaço de acolhida para o pós-inverno e quando essas respostas emergenciais, que inclusive nos espantam muito porque não tem nem banho. Na tenda emergencial do Guadalajara não há banho e há aqueles que querem tomar banho. Que respostas podemos dar? E temos insistido, já falei isso pessoalmente com a senhora algumas vezes, a possibilidade de respostas pequenas e de autogestão, com a participação das pessoas, com um custo muito menor e com um custo social muito melhor, porque vai gerar muito mais autonomia e participação das pessoas. Parece que o objetivo é o mesmo, né? Não, claro que sim. E por que não? Eu acho que assim, a gente não tem nenhuma divergência em relação ao cuidado das pessoas. Eu acho que a gente tem alguma divergência em relação a quanto isso avançou e, na verdade, até alguns formatos. Eu estou, primeiro, em relação, acho que à questão da Moca, né? Que é uma reclamação muito grande aqui em São Paulo sobre... nessa região da Moca existe uma concentração grande de moradores de rua. E existiam alguns serviços, como as tendas, que foram desativadas ali. Vamos falar disso já já. Deixa eu só responder então para o Padre Júlio para dizer o seguinte. Padre, muitas vezes nós sentamos e conversamos e o senhor me dizia,
precisa flexibilizar as regras. As pessoas não vão para os abrigos porque precisa flexibilizar as regras. É uma reclamação constante. Uma das regras bem grandes é o banho. Ser obrigado a tomar banho. Ser obrigado a tomar banho é uma regra do acolhimento, né? Então, na verdade, quando a gente faz um abrigo emergencial para atrair as pessoas que não estão indo para os abrigos regulares, porque vamos lembrar aqui, Padre, que as tendas foram criadas justamente como algo absolutamente provisório, não é uma política pública, é provisório, como algo de emergência que nem deveria estar na assistência social, deveria estar na defesa civil, porque é simplesmente para as pessoas não morrerem de frio à noite. E mais do que isso, para as pessoas que não estão indo nem nos nossos emergenciais regulares, nem nos acolhimentos regulares, se sentirem à vontade para ir. Então, quando o Padre Júlio me reclama que a tenda não tem banho, a tenda não é para ter banho mesmo, Padre. Não é para ter banho. Não é para ter banho na tenda. O ideal não seria ter o banho opcional? Nós temos banho, fora dos acolhimentos. Existem núcleos de convívio na cidade de São Paulo, acho que também é importante esclarecer quem nos assiste, que nós temos os acolhimentos, que as pessoas dormem, mas nós temos núcleos de convívio na cidade de São Paulo, e na Moca nós temos 2 que atendem mais de 700 pessoas em situação de rua, cada um deles, não é? Um no Belém e um ali na Moca, numa proximidade de 1,5 km cada um, onde você tem alimentação, banho e atendimento socioassistencial. Então, a pessoa que vai dormir na tenda, se ela quiser dormir na banho, ela tem o banho ali, pertinho, no núcleo. Então, não é que nós não estamos dando, mesmo quem não está acolhido, quem não quer, Leandro, ir para a rua, para nenhum acolhimento, mas ele quer lavar a roupa dele, tomar banho e almoçar, ele tem os núcleos de convivência e ele pode frequentar sem estar acolhido. Aliás, a maioria das pessoas que frequentam o núcleo, não é nem a maioria, porque tem muita gente que frequenta acolhimento e também frequenta o núcleo, mas muita gente que não frequenta, que dorme na rua, lava as roupas, se alimenta e toma banho nos núcleos de convívio. Então, a tenda em si é algo emergencial. A ideia era a tenda com os cachorros, para as pessoas irem com os cachorros de forma mais livre. Quando morreram as 5 pessoas, o prefeito Fernando Haddad chegou a dizer... houve uma polêmica porque os guardas civis recolhiam os cobertores dos moradores de rua. E o prefeito Fernando Haddad chegou a dizer que era para evitar a favelização, que ele foi muito criticado na época. Qual que é a avaliação da senhora sobre isso? Por que a GCM tirava os cobertores e depois o prefeito até voltou atrás nessa fala e disse que foi mal interpretado? Qual foi o erro da prefeitura nessa avaliação? Então, primeiro vamos partir do seguinte princípio. Eu não tenho nenhum dado concreto de que a GCM tirasse cobertor das pessoas. Não é? Isto começou Essa é uma reclamação dos moradores. Então, começou a vir como uma reclamação... Bem constante. Começou a vir como uma reclamação dos moradores em situação de rua. Eu acho que o prefeito ouviu esta reclamação e eu posso dizer com muita tranquilidade aqui que eu estou desde o início da gestão do prefeito Fernando Haddad que a população em situação de rua sempre foi uma preocupação muito grande. Ele tem muita sensibilidade com essa questão. Se a gente conseguiu avançar, como eu acredito que a gente avançou muito nessa questão dos acolhimentos, foi porque o prefeito me deu carta branca para ir fazendo tentativas e experimentando modelos novos. Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente não tinha, mas como essa questão começou a surgir com muita frequência, o prefeito resolveu tomar uma atitude mais concreta para declarar que as coisas não podiam ser retiradas. Bens pessoais, que havia acusação também de que estavam tirando documentos e remédios das pessoas, né? Então, que não podia tirar nem bens pessoais e nem cobertores que as pessoas pudessem usar no frio. Isto não quer dizer, Leandro, que antes podia. Então, vamos deixar bem claro, porque nunca pôde. Mas como começou a surgir a acusação de que isso estaria acontecendo, o prefeito resolveu normatizar para deixar muito claro, não só para a GCM, porque isso não é função exatamente da GCM, mas para a zeladoria urbana, que não podia tirar os cobertores das pessoas, o que é bastante razoável e acho que do ponto de vista de direitos humanos, do qual o prefeito é grande respeitador, não teria outra atitude senão essa. Secretária, 5 pessoas morreram, né, como a gente estava conversando neste ano, em São Paulo, que por mais que seja uma cidade com problemas enormes, do tamanho da sua população talvez, também é uma cidade que tem recursos, que tem possibilidades, e agora neste inverno a própria prefeitura mostra isso, criando alguns abrigos emergenciais em locais que podem receber essas pessoas. Para a senhora, é aceitável que 5 pessoas, 6, 2, 3, quantas forem, morram de frio numa cidade como São Paulo? Nunca é aceitável que se morra de frio, ninguém está
veja, não tem nenhuma tentativa de minimizar esta questão. As pessoas morrem de várias causas. A população em situação de rua, ela tem, historicamente e pela própria condição, problemas graves de saúde que se agravam no frio, né? Então, o frio pode acelerar estes processos e ela morrer em decorrência dessas causas, mas sim conectado ao frio. Agora, eu vou dar um dado para você, Emílio. Eu acho que eu lembro do meu primeiro ano de gestão, que eu tive na secretaria, eu chegou às frentes frias e eu falava, se alguém morrer de frio, eu morro. Porque se alguém morrer de frio, é minha culpa. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com essa situação. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, eu vou te dar algumas informações sobre algumas pessoas que a gente levantou que morreram na rua. Uma das pessoas que aparece como morador de rua, na verdade a família se recusa a dizer que era morador de rua, porque ele na verdade tinha até uma pensão. Ele frequentava um núcleo de convívio de população em situação de rua na Moca, o São Martinho. Ele era frequentador, ele ia lá, ele tomava banho, ele conversava com as pessoas, ele passava o dia, mas ele tinha uma pensão, inclusive paga pela família. Então a família mesmo não admite que ele fosse morador de rua, porque ele não estava acolhido nem era para estar, porque ele tinha um quarto numa pensão. Um outro, que foi o da situação da Paulista, ele foi para um acolhimento emergencial nosso por 4 noites seguidas. Durante 4 noites ele foi recolhido pela abordagem que chegou, ofereceu. Era uma sexta-feira à noite, a Paulista sim, e ele não quis ir, e ele não foi, e ele morreu. Mas ele esteve conosco 4 noites. O que eu aprendi, Emílio, nós temos que fazer, como gestão pública, como prefeitura, o máximo que é a nossa obrigação. Nós não podemos negar a vaga para ninguém, nós não podemos deixar de fazer a busca ativa das pessoas. O 156 é um instrumento importante porque nós não conseguimos chegar em todos os recantos da cidade. Então, se uma pessoa na esquina da casa dela vira uma pessoa, ela tem que acionar e chamar a prefeitura, porque é dever cívico dela também fazer isso. Então, quer dizer, a nossa obrigação é essa. Mas se eu pego um sujeito na Paulista que durante 4 noites esteve conosco no acolhimento e naquela sexta-feira à noite ele não quer ir, o que eu posso fazer como gestora pública? Talvez repensar o modelo que talvez não esteja sendo capaz de reter ele talvez eu tenha que fazer uma festa da Paulista no meu acolhimento, Emílio. Não sei. Porque, então, mas é que na verdade é isso. Talvez seja ainda pior, uma pessoa que vai 4 noites para um acolhimento e na quinta noite, por algum motivo, porque ela não vai, porque sexta-feira, deixa eu te contar uma coisa, Emílio, sexta, sábado, domingo é festa na rua. É festa na rua. A verdade é, você muda a dinâmica da cidade na sexta, sábado e domingo. E as pessoas que estão em situação de rua sabem disso. E muitas pessoas que estão acolhidas na sexta ou no sábado não dormem nos acolhimentos, porque eles ficam na rua, porque muda a dinâmica da rua. Então, a gente não pode ser ingênuo e ignorar que existe uma dinâmica na rua que também atrai as pessoas. Qual que é? E aí, só para completar, Leandro, aí eu acho o seguinte, isso não exime a nossa responsabilidade de buscar ofertas, de buscar as soluções, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, talvez, que as pessoas têm o direito de ter. Como a senhora está dizendo que no começo se sentia responsável, se sente responsável por essas mortes, talvez seja até mais dolorido num caso desse, né? Seja ainda pior. Mas aí eu respeito o livre-arbítrio, eu acho o seguinte, nós, enquanto gestor público, fizemos a nossa função. Toda noite nós íamos lá e falávamos para ele conosco. 4 noites ele teve frio, 4 noites ele foi. Teve um dia que ele resolveu não ir. Ele era um adulto, era responsável, estava consciente. Foi uma escolha que ele fez. Nesse sentido, o Padre Júlio estava perguntando sobre a questão da autogestão desses abrigos, desses acolhimentos. Então, você está dizendo que as pessoas devem ser tratadas, evidentemente, como adultos responsáveis que são, apesar de estarem na rua. Autogestão é uma possibilidade ou não? No futuro próximo isso não é vislumbrado? Eu acho que é uma possibilidade, sim. Quando o Padre Júlio, quando eu digo que eu não concordo que a gente não tem avançado, mas eu concordo que a gente tem que avançar mais, eu acho que tem que fazer novos modelos, tem que criar novas dinâmicas nos acolhimentos, sim. Acho que a possibilidade de autogestão é uma boa situação. Em algumas situações. Vou dizer uma situação, por exemplo, em que tem certas situações que eu divirjo do Padre Júlio. Por exemplo, das tendas da Alcântara Machado ali, eu tive muito nas tendas, eu frequentei muito, eu fui entender a dinâmica daquele espaço. E o que acontece é o seguinte também, quando você não tem proteção nenhuma em determinadas situações, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Esta é a lei natural. Eu me lembro de uma situação em que eu estava na tenda Alcântara
e chegou um pleito para não fechar, e veio um sujeito muito forte, grande, de braço dado com uma mulher sem um olho. Uma mulher com uma cara sofrida, sem um olho, e aí na hora que naturalmente eu olhei para a mulher e falei, o que aconteceu? Na hora que eu falei o que aconteceu, o sujeito puxou ela assim e falou, ela não vai falar sobre isso. Eu imaginei o que aconteceu a partir daí. E eu acho o seguinte, essa mulher tem que ser protegida desse homem, ela precisa ter um espaço de proteção. Eu acho que a autogestão é possível em certas situações, em certos casos, para certos grupos de pessoas. Agora, hoje nós temos também uma situação de glamorização da rua que não é admissível, que não é aceitável, não tem glamour na rua. A rua é um lugar violento, a rua é um lugar opressor, a rua não é um espaço de glamour. Mas quem glamoriza a rua? Tem grupos que glamorizam a rua, sim, que acham que as pessoas têm o direito e a liberdade de ficar na rua, né? E vou te dizer uma coisa, eu acho que a autogestão é para grupos de pessoas que estão bem estruturados. Pode ser incentivado. Pode ser incentivado. Agora, o tráfico também toma conta da rua. O tráfico também tem uma ingerência muito grande. Ele se esconde nessas comunidades da rua, né? Então, o poder público tem que tomar muito cuidado quando vai lidar com essas questões, porque a gente não pode se dar o direito de ser ingênuo. Uma mulher dessa precisa de proteção. Ela precisa estar num lugar fora dali. Então, é muita ingenuidade você achar que todas as pessoas em situação de rua podem se cuidar e que tem que ter uma liberdade absoluta. Liberdade, sim, desde que estejam conscientes e livres para suas escolhas. Secretária, né? A senhora disse do 156, que eu como cidadão posso ligar no 156 e falar, tem um morador de rua aqui na minha rua que eu acho que está em risco. Quanto tempo demora esse atendimento? Se eu ligar hoje está muito frio, eu ligo hoje, ele vai ser atendido hoje? Hoje, depende. Não, nós temos que atender a todas as ligações. Nós temos feito muito esforço, Leandro, para dar agilidade neste atendimento. É lógico, só para vocês entenderem a dinâmica, você liga no 156, 156 é um serviço de telemarketing, ele vai anotar os dados, esses dados vão ser imediatamente mandados para a coordenadoria da proteção de emergência, da coordenação de emergência da assistência social. A emergência da assistência social vai acionar o SEAS, que é o serviço de abordagem do local, nós temos SEAS espalhados na cidade inteira, e aí o SEAS vai com a Kombi abordar essa pessoa e pegar essas pessoas. Mas é verdade que a gente teve noite de mais de 700 chamadas e teve gente que foi atendida com 4, 5 horas. Isso é uma falha nossa e nós estamos num esforço muito grande para tentar modificar essa situação, envolvendo outros atores da prefeitura para que possam nos ajudar a fazer essa busca quando a gente tiver um número muito grande de chamados. Mas não pode fechar a noite sem ter atendido todos os chamados. Secretária, a senhora está nesse cargo desde o início da gestão. Esse é um ano de eleições, talvez ano que vem você continue, essa gestão continue, talvez não. O que a senhora pensa que em caso não continue, ou continue, a senhora não fique, não sei, qual é o legado que a sua gestão frente à secretaria vai ter deixado à cidade nesses 4 anos com assistência social? A gente tem que falar só de população de rua, né? Porque eu acho que o legado é muito mais amplo. O maior legado, inclusive para a população em situação de rua, foi o cadastramento do Bolsa Família que nós fizemos. Nós atingimos a meta de São Paulo, temos hoje 480 mil famílias cadastradas. O Bolsa é um instrumento muito importante e nós fizemos, inclusive, cadastramento de população em situação de rua. Acho que isso é importante. Mas o maior legado em relação à população em situação de rua é a diversidade dos serviços, indiscutivelmente. Eu acho que São Paulo foi corajoso de investir em serviços novos, e tantos são novos, não dá nem para dizer que, porque todos tiveram que ser aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, porque eu não posso gastar um tostão em nenhum serviço e nem inventar moda nenhuma sem o Conselho de Assistência Social aprovar, porque ele que aprova as minhas contas. Então, foram serviços novos que tiveram que ser aprovados, a gente teve que defender esses serviços, e eu não tenho dúvida de que o maior legado que a gestão do prefeito Fernando Haddad deixa para o próximo governo, que eu espero que seja do prefeito Fernando Haddad, sim, independente de eu estar ou não aqui, é a diversidade do serviço. E o Padre Júlio tem razão, a gente tem que buscar novas e novas diversidades para atrair o maior número de pessoas possível. E a senhora está satisfeita com o que foi feito até agora? Eu estou muito satisfeita com o que foi feito e muito frustrada pelo que eu ainda não consegui fazer. E acha que vai ser possível?
Acho que a gente, até o último dia da gestão, a gente vai fazer o máximo. Secretária, agora tem só para a gente finalizar, tem São Paulo foi um lugar, uma cidade que mais recebeu haitianos, um fluxo muito grande nos últimos anos, que vem diminuindo de um tempo para cá. Eles entravam pelo Acre e acabar vindo para São Paulo e de São Paulo para outras regiões do Brasil. Recentemente eles estão até trocando o Brasil por outros países como o Chile. Existia uma discussão para que o Brasil recebesse refugiados sírios, que também é uma população importante que vem aparecendo no nosso país. E isso foi suspenso, essa negociação foi suspensa agora no novo governo interino. Como é que a senhora vê isso, uma vez que São Paulo, evidentemente, seria um dos principais lugares para receber essa população? Emília, vou dizer uma coisa para você, os sírios estão aqui. Eles estão chegando, mas não esse acordo... Eles estão aqui em grande número. A gente teria um acordo firmado para ter, de uma forma estruturada e organizada. Isso vinha sendo discutido pela gestão da presidente Dilma Rousseff e isso foi descontinuado, agora isso terminou. Parece que não vai mais para frente. Como é que a senhora vê isso, uma vez que é uma população que precisa também de Então eu vou dizer para você o seguinte, São Paulo é um lugar de imigrantes desde sempre, né? A gente teve nos últimos tempos uma migração maior, aliás, é um fenômeno mundial, não é só São Paulo só entrou na rota, quer dizer, o Brasil entrou na rota dos migrantes nos últimos tempos, em grandes grupos. Então nós tivemos a situação dos haitianos, sim, que foi uma situação de homens sozinhos, que vinham em busca de trabalho e assim que se estabeleciam, traziam as mulheres. O CRAI foi construído, na verdade o primeiro serviço de imigrantes foi construído em função da grande chegada de haitianos. Então temos essa situação. Temos a situação dos sírios instaladas em São Paulo já, né? Então nós temos hoje um atendimento muito grande da comunidade síria, inclusive com aulas de português dadas em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Então nós temos a questão dos sírios, que é uma questão importante para a migração de São Paulo. E nós temos uma outra questão que você não citou, que é a nossa questão atual, que é das angolanas. Nós temos uma leva muito grande, que diminuiu agora um pouco também, mas começou a chegar um pouco antes do Carnaval, de angolanas com filhos e grávidas. E que era um perfil problemas de ordem religiosa e tal. Sim, completamente diferente. Agora, São Paulo dá conta, só precisa se estruturar. Eu acho que se a gente souber quem vem, a quantidade que vem, a gente vai se estruturando. Nesse caso, seria uma previsão inicial, na época, a tratativa foi iniciada pela gestão do ex-ministro Eugênio Aragão, a previsão seria de 100 mil pessoas. São Paulo estaria aberta a receber 100 mil uma pessoas? parte, não, claro que não, uma parte desse contingente? São Paulo sempre está aberto. Acho que São Paulo é a cidade, por natureza, aberta a receber as pessoas e nessa gestão do prefeito Fernando Haddad, mais do que nunca, a cidade que não tem deixado ninguém para trás, nem mesmo o usuário de crack da Cracolândia. Então, sim, acho que São Paulo estaria muito apta, desde que avisada e podendo se organizar, a receber os imigrantes.